Esse artigo aqui, ele é do Israel Finkelstein. Ele fala sobre as origens de Israel, né? Que foi um artigo que ele publicou em 2015. Deu uma entrevista até, né? Para Reinaldo José Lopes, que a publicou na Folha de São Paulo, né? Em 19/10/2015. E o Israel Finkelstein, ele fala aqui, ele aborda nesse artigo, que ele vai falar sobre a seca, né? Que, que pode ter sido uma das causas do colapso da Era do Bronze e da formação de Israel. Eu tentarei ler esse artigo aqui, aí na medida do possível, ele trazendo aqui algumas considerações. Por exemplo, ao Wittgenstein fala aqui: mudanças ambientais podem explicar o surgimento do povo israelense. Amostras de pólen obtidas no leito do Mar da Galileia e do Mar Morto podem ser a pista que faltava para explicar como surgiu o povo israelense, cuja religião deu origem ao judaísmo e ao cristianismo. Segundo pesquisadores israelenses, os dados sugerem que a partir de 1250 antes da Era Comum, vários períodos prolongados de seca devastaram a terra, ou seja, tanto pesquisadores israelenses como o próprio Wittgenstein, outros como o próprio Mário Leverani, Thomas Homer, William Dever e outros pesquisadores, até da outra área mesmo, da, da climatologia, eles vão remontar que no ano de 1200 a 1150, a 1750 antes da Era Comum, nesse contexto aqui, houve um período prolongado de uma grande seca, né? Que se deu ali na era do final da Era do Bronze e início da Era do Ferro, ali do Crescente Fértil do Levante, especificamente ali do Oriente Médio, né? E foi uma seca de muitos séculos, né? Alguns vão atribuir mais de 2 séculos, ou seja, uma seca muito grande, fazendo com que bandos de refugiados fundassem novas comunidades de fato, na zona montanhosa da região ali de Israel, ou seja, nas terras altas, né? Esses novos vilarejos acabariam levando à formação dos antigos reinos de Israel e Judá. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, explicando como se formou. Eu só estou dando um adendo aqui com esse artigo do Wittgenstein, que ele vai colaborar concernente àquilo que já está proposto aqui no outro vídeo que eu já fiz. E o Wittgenstein ele continua. Um dos que propõe essa tese é o arqueólogo Israel Wittgenstein, da Universidade de Tel Aviv. O trabalho dele tem ajudado a compensar a relação entre os relatos da Bíblia de um lado e os dados históricos e ruínas de outro. Wittgenstein conversou com a Folha durante sua visita ao Brasil, na primeira semana de outubro, quando participou de conferências organizadas pela Universidade Metodista de São Paulo e pela Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Aí ele continua aqui, resolução. O grande diferencial desse novo trabalho é a resolução, explica o arqueólogo. Normalmente as amostras possuem uma solução de uns 200 anos por camada, ou seja, conseguimos obter dados detalhados que se referem apenas à transição entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Em grosso modo, entre os anos 1300 antes da Era Comum e 1000 antes da Era Comum, com resolução de 25 anos a 40 anos. Ou seja, a arqueologia recente ela trabalha com radiocarbono 14, que o erro de datação é muito curto, né? É bem preciso quando se trabalha o radiocarbono 14 pela arqueologia recente da pesquisa, porque ela é bem específica na área
das datações. Então o erro de cálculo é muito pequeno, é de 25 a 30, 40 anos no máximo. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então são dados, portanto, que funcionam como uma espécie de cápsula do tempo. Conforme o pólen foi depositado no fundo do Mar da Galileia e do Mar Morto, numa ordem que vai do mais antigo ao mais recente, ele passou a formar um registro das mudanças ambientais pelas quais o Oriente Médio estava passando ao longo das décadas. Uma análise do pólen permite determinar tanto o tipo quanto a quantidade da vegetação que existia no entorno desses corpos d'água. Apesar do apelido do mar, eles não passam, aliás, de grandes lagos. Foi assim que Finkelstein e seus colegas arqueólogos e arqueobotânicos que estudam as plantas do passado acharam que pediram secas prolongadas numa região que já não é célebre pela abundância de água. Uma palavra resume as consequências das ondas de segurança: caos. Como os arqueólogos já sabiam, entre 1250 e 1100 antes da Era Comum, os grandes impérios do Mediterrâneo na Idade do Bronze entram em colapso. Deixam de existir o Império Hitita na atual Turquia, os reinos micênios na atual Grécia e até o poderoso Egito mal consegue escapar. Antes da catástrofe, os faraós dominavam todo o atual território israelense, palestino e libanês, além de vastas áreas da Síria e da Jordânia moderna. Tudo indica que as alterações climáticas geraram tantas rebeliões internacionais, muito provavelmente ligadas às colheitas que não estavam vingando, quanto estimularam o ataque de tribos bárbaras e famintas às cidades do Oriente Médio. Então, o problema da grande seca, o problema climático, deu origem aí a várias rebeliões internas, né? Várias tribos se rebelaram, né? Uma com a outra procurando alimento. A ideia é que isso desestabilizou totalmente tanto as populações que vivem em áreas de estepe a leste do Rio Jordão, quanto muitos dos moradores das cidades-estado do litoral, conta Finkelstein. De quebra, algumas dessas cidades foram atacadas e destruídas por invasores como os filisteus. A região montanhosa no centro da Terra Santa hoje corresponde, grosso modo, à Cisjordânia. Era o lugar ideal para fugir do caos e da fome, porque era uma área pouco povoada na época, além de relativamente fértil e não tão seca quanto outras áreas do ambiente. De fato, nas fases finais do colapso dos impérios da Idade do Bronze, é ali que começou a pipocar centenas de vilarejos rurais com localizações associadas ao que seria, segundo a Bíblia, o território original das tribos de Israel. Segundo esse cenário, hoje aceito pela maioria dos arqueólogos, o povo de Israel teria surgido dentro da própria Terra Santa, ou Canaã, como era conhecida na Antiguidade, como uma espécie de dissidência dos moradores originais da região, os cananeus. Argumentos em favor dessa ideia são o fato de que os artefatos dos primeiros vilarejos da região montanhosa são quase idênticos aos dos cananeus que viveram ali antes, né? Além de detalhe de que o hebraico é um dialeto cananeu, muito próximo do fenício, que era falado no atual Líbano. Ou seja, tanto o êxodo liderado por Moisés quanto a conquista de Canaã liderada por Josué seriam quase totalmente lendários. Aqui ele conclui, finalizando o seu artigo, ele fala aqui de Salomão, que já é outro assunto. Tá bom, pessoal? Então,
o que pôde ter causado o colapso da civilização da Era do Bronze e os inícios de Israel foi aí também a grande seca no final da Era do Bronze e início da Idade do Ferro, tá bom? Tá aqui o Israel Finkelstein, um dos grandes arqueólogos respeitado da atualidade, tá bom? Forte abraço, sucesso, tamo junto, até a próxima.